nosso tema, sobre tecnologias na prestação de serviços voltados para a polinização. Eu gostaria de chamar o primeiro, só que teve uma falhazinha aqui. Eu gostaria que o Guilherme Souza, CEO da Agrobi, viesse fazer a apresentação aqui para a gente. Guilherme, fiquei sem a... Pode vir. Fiquei sem o texto. Eu me apresento, sem problemas. Obrigado, professora Lídia. Deixa eu pegar aqui. Bom, boa tarde, pessoal. É sempre um desafio falar depois do almoço, né? Que o pessoal costuma ficar com sono. Então, eu prometo ser breve, bem objetivo. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o Guilherme Souza, eu sou um dos sócios fundadores da Agrobi. E eu não vim do mundo de abelhas, não vim do mundo da agricultura. Minha formação é em tecnologia, sou engenheiro de computação. Trabalhei algum tempo em consultorias bancárias, trabalhei em empresas de tecnologia em telecomunicações. E em 2015, eu estava no programa de empreendedorismo da Royal Academy of Engineering em Londres, e eu conheci minha sócia, Andresa, essa sim, com grande lauda de serviços prestados para a cadeia apícola. E a gente voltou desse programa, ela começou a me falar sobre polinização, né? E eu não sabia nada sobre isso na época, né? Mas eu falei, olha, interessante, né? Mas se realmente isso tudo é verdade, por que que não é feito até hoje? Quais são os desafios para isso? E a gente começou a aprofundar nisso. Na época, em 2018 para 2019, estava aberto um edital da FINEP com a FAPESP, voltada para tecnologias agrícolas. E a gente propôs o que viria a ser a Agrobi, que é justamente para superar essas barreiras. Então, aqui tivemos a oportunidade de ter doutores e mestres falando sobre a polinização em si, mas o objetivo da Agrobi, além do científico, é de ser um facilitador. Como é que a gente faz essa cadeia acontecer e destravar todo esse potencial? Porque eu falo que a polinização é hoje o potencial produtivo sustentável maior do agronegócio. Então, a Jennifer está ali, né? A Jennifer participou de um estudo com a Agrobi e a Syngenta, em que a gente avaliou o impacto da polinização na cadeia do café em 22 bilhões de reais. Na soja, a gente tem dados mais antigos, o professor Décio apresentou, também a gente fala aí de dezenas e até centenas de bilhões de reais. Mas por que que isso não acontece? Por que que a gente tem tanta dificuldade em realizar esse potencial? E a Agrobi está aqui para somar força, para a gente transformar isso aí de potencial para a realidade. Então, nosso lema aqui é abelhas no campo para o bem do planeta, né? E a gente toca nesse desafio de produzir mais e produzir com sustentabilidade, né? A Cláudia, na palestra dela, falou dessa demanda internacional por sustentabilidade cada dia mais forte, né? A gente estava em conversa com o pessoal da Secafé, que é dos exportadores de café, e o lema deles era justamente, quanto mais sustentável, mais exportável. Então, essas demandas crescem, e a abelha é uma grande embaixadora da sustentabilidade. Para além de todos os benefícios biológicos e os benefícios de qualidade da produção, a gente tem um grande storytelling para contar sobre a abelha nas cadeias de produtividade agrícola. Então, aqui eu vou chover no molhado, né, falar de polinização para essa plateia aqui. Talvez eu seja o que menos saiba sobre esse tópico, mas a polinização justamente é essa fecundação da flor com pólen, né? Ela pode ser tanto cruzada quanto uma autopolinização que ocorre dentro da mesma flor. E quando a gente fala de polinização em culturas autógamas, ainda tem muito essa barreira de que, olha, o café não precisa de abelha, a soja não precisa de abelha. E aqui a soja, o professor Décio falou, né, sobre a cleistogamia, mas isso ocorre também no café, né? Porque elas têm uma autogamia imperfeita, mas também tem uma cleistogamia imperfeita. Isso quer dizer que quando as flores abrem,
elas ainda não estão polinizadas e, portanto, estão abertas a serem influenciadas pelo papel dos polinizadores, que podem tanto fazer a cross-pollination, a polinização cruzada, quanto auxiliar na própria autopolinização, que é justamente a fecundação da mesma flor com o pólen dela. No café, um estudo aqui até de 2023, saído pelo Gomes, que foi um estudo realizado na Colômbia, mostrou que menos de 15% das flores do café, ao se abrirem, elas já estão fecundadas. Então, você tem um universo aí de cerca de 85% dessas flores que estão abertas a sofrer influência desses polinizadores. E a gente divide aqui em 3 tipos de polinização. E as 3 tipos de polinização têm a sua importância, né? Tem aquilo que a gente chama da polinização natural. Então, essa polinização natural, ela é muito dependente do meio ali, né? Então, o professor Breno até mostrou uma foto ontem de como que era a produção agrícola há décadas atrás, pequenas produções cercadas de mata. Então, você tinha um papel da polinização natural muito. Você tinha um papel da polinização natural muito maior. E aí você também tem o que a gente chama de polinização complementar, que são esses consórcios informais, muitas vezes feitos pelos produtores rurais e apicultores, que o apicultor deixa ali algumas caixas na área de reserva da fazenda, e em troca disso ele dá 1 litro de mel para o produtor, e ele tem aquele ambiente ali para produzir mel, né? E o impacto dessas colônias na polinização dessas lavouras é bem marginal, porque polinização de grandes culturas, você tem floradas intensas e por um curto período. Então, você vai polinizar um café com 2 colônias que você tem na sua área de reserva, até essas abelhas se redirecionarem para aquela área, a florada já se foi. Então, o impacto é marginal, mas acontece, é uma prática positiva. E tem o que a gente chama aqui da polinização assistida inteligente, que aí a gente está falando de um serviço profissional de polinização. Você vai ter um plano para polinizar aquela área. Onde vão ser instaladas essas colmeias? Quantas colmeias vão ser instaladas? Quais critérios vão ser monitorados? Qual a data de entrada, de saída dessas colmeias? Como é que a gente vai integrar essa polinização ao manejo profissional do produtor? Então, tudo isso entra no serviço da Agrobi, que é justamente essa polinização assistida inteligente. Então, um pouco mais de chover no molhado aqui para essa plateia, mas apesar de haver muito desconhecimento do papel e da importância dos polinizadores nessas culturas, a literatura científica já é vasta. Então, no café, a gente tem desde estudos bem antigos, mas também tem estudos bem novos, né? Então, tem estudo da Monroe de 2022, do Gomes de 2023, do Kanzi também de 2023, e você está aqui também o da Jennifer de 2024, que foi feito aí em parceria com a Agrobi, todos mostrando aumentos de rendimento nessa casa de 16%, 18%, 20%. Na soja, o professor Gazzoni aqui citou diversos estudos, e eu cito também ali a meta-análise feita pelo Garibaldi em 2021, que ele publicou o artigo justamente falando Time to Integrate Pollinator Science into Soybean Production, que é a hora de integrar a ciência da polinização na produção de soja. Essa foi uma meta-análise feita de diversos estudos no Brasil, Argentina e Estados Unidos, que concluiu que o potencial de incremento da produtividade da soja com a polinização chegava a 21%. Ele colocou isso em perspectiva, que todo o avanço de insumos, todo o avanço de genética, todo o avanço de manejo da soja nos últimos 10 anos tinha resultado em incrementos de produtividade entre 7% e 15% nesses países. Ou seja, a polinização sozinha teria o potencial de suplantar toda a evolução dessa indústria e entregar mais resultados. Então, a Agrobi surge para isso. Como é que a gente cria o ambiente favorável para oferecer isso para o produtor conforme um serviço? Então, a Agrobi, a gente costuma falar que a Agrobi não tem colmeias, o que não é 100% verdadeiro. A gente tem, sim, algumas colmeias dentro de um laboratório de pesquisa que a gente utiliza para fazer pesquisa apícola. Mas as colmeias que a gente utiliza durante as polinizações são colmeias de apicultores parceiros. Por isso é tão importante a profissionalização dessa cadeia da apicultura, por isso é tão importante o fortalecimento das associações,
para que a gente consiga atender esse mercado e consiga entregar um serviço de forma profissional. Hoje a gente atua no café, soja, laranja, canola, abacate, girassol. Costumo dizer que a gente já polinizou soja em Roraima e poliniza canola no Rio Grande do Sul, então a gente tem uma abrangência nacional. E trabalhamos sempre com esse tripé, né? A polinização ela tem que mostrar seu valor com o aumento da produtividade e qualidade, que vai gerar retorno econômico para o produtor. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha tanto com a cadeia de responsabilidade social, muito nessa parte de profissionalização do cenário apícola, e também isso tem que ser feito com sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Então, nossa missão é justamente promover esse meio ambiente mais sustentável, com a entrega da polinização para aumentar a produtividade e a qualidade, e também ajudar os apicultores a melhorarem a performance e a rentabilidade das suas colmeias. Então, nossos valores aí passam de novo pela sustentabilidade, a confiança, a credibilidade, a qualidade, a profissionalização e a satisfação dos nossos clientes. E, como eu falei, eu sou um cara de tecnologia, né? Então eu trago esse background de tecnologia para dentro da Agrobi. A Agrobi tem um aplicativo móvel em que a gente faz a gestão desses processos de polinização, vocês podem se cadastrar lá, que a gente faz desde o cadastro da propriedade, seleção de criadores, preparação do plano de polinização, realização do controle dos serviços de polinização. A gente também desenvolve inteligências artificiais para monitoramento das lavouras polinizadas, para mostrar para o produtor o benefício real que ele está tendo. Então, no café, a gente desenvolveu uma IA que a gente tira fotos desses raminhos do café, a IA identifica o estágio de maturação, o número de grãos, e com isso ela faz uma predição de produtividade daquela área. E aqui, assim, isso é ilustrativo, mas ocorre num cenário real. Por que é tão complicado a gente mostrar para o produtor esse ganho de produtividade com a polinização? Porque a gente tem diversos fatores afetando ali. Então, dentro de um mesmo talhão, é normal você encontrar áreas com a produtividade elevada e áreas com a produtividade inferior. Você tem, às vezes, você encontra grande variedade de produtividade dentro de um mesmo talhão. Isso pode ser por mancha de solo, pode ser, dependendo se o terreno é inclinado, pelo nível de insolação. Então, tem diversos fatores. Os professores falaram aqui de experimentos em soja, com gaiola, sem gaiola. Todo experimento que a gente já fez sempre tem alguma crítica, né? Se a gente põe a gaiola, não, a gaiola vai alterar o microclima. Se a gente tira a gaiola, como é que você tem certeza que essa abelha visitou ali? Então, o que a gente tem feito é medir distanciamento dessas colônias. Então, como que a gente altera a produtividade dessas zonas de impacto mais próximas das abelhas e a gente mostra isso em resultado para o produtor. A gente também tem uma inteligência artificial para o apicultor, em que a gente tira fotos dos quadros de cria das colmeias para monitorar o desenvolvimento dessas colmeias e a qualidade delas para os serviços de polinização e também monitorar a saúde delas. Como é que essas colmeias estão entrando, como é que elas estão saindo. Esqueci o rapaz de Santa Catarina, falou que as colmeias saem mais fracas da polinização. Isso acontece na maçã. Na soja, as colmeias saem mais fortes. No café, as colmeias saem mais fortes. Na canola, elas saem mais fortes. Então, isso varia de cultura para cultura também. E qual que é a importância da profissionalização? A gente tem que ter uma segurança dentro de todo o sistema, até para a gente conseguir atrair mais investimentos, para a gente conseguir atrair mais atenção do poder público. Então, para isso, a gente tem que ter transporte seguro, tem que ter colmeias de qualidade fazendo o serviço, temos que ter as posições georreferenciadas. Eu acho que a menina da GeoApis vai falar aqui, eles também fazem um trabalho fantástico na harmonização ali da aplicação de defensivos com posicionamento de colmeias. E precisamos de logística, né? Então, a Agrobi, a gente já fez trabalhos enormes, descarregando grandes caminhões e trabalhos em pequena escala. Com isso, a gente fortalece toda essa cadeia. E os resultados, né? Aqui eu destaquei 2 resultados de 2 culturas que a gente trabalha bastante, que é o café e soja, né? Então,
com investimento ali de um serviço de menor que uma saca por hectare agora, porque a saca do café subiu, você pode ter retornos aí de 7 sacas por hectare. E na soja, com investimento de cerca de 2,5 sacas, você tem retornos acima de 5 sacas ou um retorno sobre investimento de 2,5 sacas. Só que para a polinização ocorrer de forma profissional, ela precisa de planejamento. Não é só achar que eu vou chegar ali, colocar umas abelhas e vai funcionar. Então, toda uma etapa de passo a passo precisa ser cumprida para que a polinização ocorra de maneira eficaz e eficiente. Então, a gente tem 9 passos que vão desde o reconhecimento da lavoura, aprovação dos planos de polinização, toda a documentação, GTAs. A gente auxilia tanto o apicultor a tirar as GTAs, como o produtor, que muitas vezes não tem cadastro na defesa, a fazer o seu cadastro na defesa. Acompanhamos essas floradas, instalamos as colmeias, fazemos toda a sinalização, retiramos essas colmeias, fazemos acompanhamento técnico com o produtor, depois da florada até a colheita, para mostrar esses resultados. Então, a gente costuma separar uma área dentro do talhão para funcionar como testemunha e comparar esses dados de produtividade. Como é que funciona isso? Quanto tempo que essas colmeias ficam na lavoura? Isso varia de cultura para cultura. No café, a gente pega, em geral, a florada principal e a gente costuma falar que elas ficam 12 dias lá, mas o dia mais importante no café para polinização é o primeiro dia. Se você perder o primeiro dia de abertura da flor do café, seu processo já fica muito comprometido. Na soja, não tanto o primeiro dia. E a soja, ela tem uma variedade, muitas variedades, né? Você tem variedades indeterminadas, que o ciclo de floração não é tão padronizado, mas o que a gente foca para se adequar ao manejo do produtor também é pegar o pico da florada ali, entre R1 e R3, que a gente estima polinizar cerca de 60% a 70% dessas flores. E com isso a gente já consegue atingir esses ganhos de produtividade na casa de 10% a 15%. A Agrobi também trabalha no sentido de levar isso, essa comunicação, esse storytelling para o consumidor final. Então a gente tem um selo de produto polinizado Agrobi. Alguns produtores já utilizam esse selo, principalmente na cadeia do café, que eu falo assim, o café é uma produção que você tem uma certa conexão emocional, né? Então, você toma seu café todo dia, você se relaciona com ele. A soja é um pouco diferente disso, né? A soja, em geral, o grande cliente da soja é a indústria. O grande cliente do café é o consumidor final. A Agrobi já esteve aí, em evidências nos principais veículos de mídia nacional. A gente tem levado essa discussão sobre polinização para diversas esferas. Já fizemos lives aí com o ex-ministro Roberto Rodrigues, com a então ministra Tereza Cristina, também já participou de lives com a gente. Já fomos alvo de matérias em jornais internacionais, como Handelsblatt, na Alemanha, falando justamente sobre o café polinizado. Já fomos premiados internacionalmente com um prêmio de startup de propósito na Inglaterra. Aqui minha sócia Andresa foi lá receber a premiação. E a gente trabalha com no mínimo 5 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é o Fome Zero, a indústria